Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, empreendedorismo, intraempreendedorismo, inteligência artificial e Pedro Felizola, transformação digital. E aí nós trouxemos, Feliz, aqui quase que um guru, um cara que tá fazendo, botando a mão na massa já há muito tempo. Ele tá na TIM agora, gigante, mas estava na Accenture botando a mão na massa, implementando inteligência artificial, que para muitos ainda é um mito, algo intocável, intangível. Não, isso não é possível, no meu mercado não funciona, não dá para fazer. E Cláudio, espero que traga respostas aqui para essas pessoas que querem aprender como implementar estratégias sobre transformação digital e inteligência artificial. Mas antes de chamá-lo, Pedro Felizola, muito tempo que eu não gravo com você. A última vez que te vi foi no seu belíssimo aniversário, onde você e sua banda, mais uma vez, fizeram sucesso lá, né? E antigamente, viu, Cláudio, vou confidencializar algo aqui, porque o Feliz, quando ele era da samba, ele era o cara do marketing, ele organizava as festas da samba, você sabe disso. E ele sempre chamava, né, a banda dele, que é uma banda super legal de pagode. Mas algo que poucos sabem, e ele, eu acho que demorou muito tempo para notar, é que a gente desligava o microfone dele e ele ficava igual aquelas crianças jogando videogame, né, que o irmão tira o controle e ele fica lá se divertindo. Nossa, olha a jogada que eu fiz, né, golaço que eu fiz. E na verdade era o computador fazendo. Pedro Felizola tem uma história assim também, porém, no aniversário dele, eu vi de perto e garanti promovido. Que estava funcionando, viu? O microfone estava aberto. Foi um belíssimo show. Muito legal, viu, Feliz? Seja bem-vindo de novo aqui, cara. Tava com saudade. Tamo junto, meu querido. Saudade sempre, uma alegria na minha semana é a gente gravar junto aqui, ainda mais com convidados do calibre do Claudão, nosso grande amigo. Mas você ter participado do meu aniversário foi uma honra, né? Você sabe o carinho que eu tenho por você, meus pais também. Então foi maravilhoso poder contar com você. Eu não, né? Eu e a excursão, né? Que leva lá pra galera. Não, assim que é bom. Vocês são sempre bem-vindos. Eles adoraram. Mas assim, tô super animado. O Claudão já é de casa, sabe? Né? Do carinho, do apreço que a gente tem. E vai ser muito legal, Gus, porque ao contrário aí do que muita gente pensa, né? Gigantes também adotam tecnologias e acredito que é mais desafiador, né? Empresas do calibre da TIM, né? E o Cláudio, que é uma pessoa que tem muito conhecimento da teoria, mas é um cara que também, diferente de muita gente, coloca a mão na massa. Então aqui nós vamos descer da teoria para a prática e aprender com quem está fazendo acontecer quais que são aí, né, os desafios para poder implementar, mas principalmente os casos práticos. Então estou super animado para a gente poder extrair da mente brilhante do Claudão esses insights valiosos. Muito bom! Senhores e senhoras, Cláudio Luiz é diretor de IA e transformação na TIM Brasil. Ele já foi da TIM, voltou para a TIM, foi resgatado para essa gigante. Mas, Cláudio, para a gente começar já aquecendo aqui, aquecendo a audiência que está doida para conhecer aí você e suas ideias, eu queria te convidar para contar um pouco da sua história, cara. Eu conheço bem, é meu padrinho de casamento, meu melhor amigo há muitos anos, a gente convive juntos, eu conheço a sua história, mas se pudesse trazer um pouquinho do que você viveu, como é que foi a sua formação, as empresas que você passou para chegar até onde você chegou, né? Você é diretor de uma empresa do porte da TIM e de um tema tão relevante que é a inteligência artificial. Então, seja bem-vindo, meu amigo querido. Boa, prazer, obrigado pelo convite. É bom demais estar aqui, é um parente só, né? Mas você viu se o microfone estava ligado mesmo? Porque o Feliz usa muito Suno, aquela plataforma de AI. Não tinha nada do Suno lá? Eu fui lá ver, parecia que não. Parecia que não. Dessa vez estava mesmo. Estava mesmo. Então vamos lá. Meu nome é Cláudio Luiz, sou carioca, do Rio de Janeiro. Estou há algum tempo dentro do mercado corporativo. Mas o plano era esse, né? O plano era ser músico.
aí não deu certo. Mas a minha formação, e aí que poucas pessoas sabem, né? Eu sou formado em música, né? O antigo segundo grau, né, quem lembra disso, segundo grau técnico em música, pela Escola de Música Vila Lobos. Enfim, trilhei esse caminho da música bastante, e aí depois, agora preciso ganhar um pouco de dinheiro. Aí fui para estudar, a princípio, publicidade e propaganda. Vi que também não era muito bem a praia e migrei para a parte de administração e marketing. E aí de lá vim estudando esse negócio e trabalhando. Ah, eu estou há uns 20 anos já, talvez, nesse mercado. Já passei por algumas grandes empresas, nossa grande Sambatec, já tive o prazer de estar com vocês lá. Recentemente estava há quase 5 anos na Accenture. Accenture é uma empresa super interessante também. Para todo mundo que está escutando a gente aqui, ter a experiência de passar por uma empresa de consultoria é super legal. Fica uma dica aqui de carreira para as pessoas que estão no início da carreira. Uma consultoria é uma coisa bem interessante para você que está no início, porque vai te dar uma estruturação incrível de como é que se organiza a ideia em ação. Então, tive um período bom na consultoria, na Accenture, e hoje eu voltei para a TIM. Ô, Cláudio, e um ponto sobre consultoria é que acaba te dando muito repertório, né? E você entra em clientes de diferentes mercados, em diferentes regiões. Eu lembro que você está sempre no México, né? E por aqui também, fazendo trabalhos estratégicos. Mas isso dá um repertório que pouca gente tem, né? Às vezes a pessoa passa a vida inteira num segmento, por exemplo, telecom, né? Tem muita gente que vive uma vida em telecom, às vezes sai de uma, vai para outra e tal, mas não tem uma amplitude de repertório de falar, poxa, e outros mercados? Como é que é isso, né? Então, é legal trazer esse ponto mesmo sobre as consultorias. Bom, não, e é isso, assim. Consultoria te doutrina a você organizar ideias, pensamentos em coisas concretas que você precisa do outro lado mostrar para alguém que você está pensando faz sentido, então te obriga a fazer esse negócio e te dá uma mobilidade muito grande. Quando você está dentro de uma consultoria, você troca de empresa sem sair da empresa. Isso é a coisa acho que mais interessante, né? Ou seja, você está ali num projeto, amanhã você está num projeto de um outro segmento completamente diferente na Colômbia, né? Com uma cultura completamente diferente da nossa, com outro idioma, com outra forma de fazer o negócio acontecer. E aí, putz, daqui a mais um mês você está no México, depois você volta para o Brasil. Isso é bem interessante. Eu realmente recomendo, quem tiver a oportunidade de trabalhar numa consultoria, acho que faz todo sentido, tá? Enfim, hoje eu estou na TIM, hoje eu sou diretor de AI e transformação, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre os desafios, mas tem muita coisa bacana de como é que a gente conecta negócio e tecnologia. Acho que o papo aqui se eu puder ajudar em alguma coisa, vai ser como é que faz esse negócio, né? Como é que você pega a tecnologia, como é que você pega negócio e transforma num lugar só, né? E é bem difícil fazer isso, inclusive, né? Show. Deixa eu pegar de primeiro aqui então, Claudão, porque é o seguinte, coisa que eu tenho curiosidade, cara, é assim, como que as empresas se preparam para revoluções? E eu vejo que, assim, nos últimos anos, o mundo de telecom, e você tem uma experiência gigantesca nisso, passou por, cara, mobilidade, dados, cloud, 5G, enfim, diversas outras. E agora o assunto da moda é IA, né? E assim, a TIM depois dá uma ordem de grandeza aqui para quem, sei lá, está em Marte e não sabe o que é, mas só para saber mesmo o tamanho, a grandeza, funcionários e alcance. Como que isso começa? Que eu entendo que deve existir um mix ali de inovações que vêm internamente, mas também busca de tendências externas. Então, primeiro, como que começa isso e como que implementa, porque no final do dia, a inteligência artificial, e você vai dar uma aula aqui para a gente sobre isso, ela visa, né, automação de processo, redução de burocracia, mas no final das contas a gente quer atender o cliente, que é quem paga a conta. Então conta para a gente um pouco, né, dessa trajetória de implementação, que eu acho que pode ser interessante para quem está nos ouvindo. Boa. A TIM é uma empresa de origem italiana, já está há muitos anos no Brasil, com mais de 10 mil funcionários, né? Presença em todos os territórios nacionais, é a líder de cobertura de 5G. De fato, é uma empresa que fatura bilhões, né, por ano, e é uma empresa dessa envergadura, né? O ponto é, quando você
traz a necessidade de você conectar. Eu não vou chamar de inovação, não, tá? Eu vou chamar de capacidade de transformar e gerar valor. Acho que inovação é um Ó, tema que acaba que fica meio. A gente usou demais, gastou o termo, né? Vamos ó, trocar. Então vamos falar como é que a gente busca coisas diferentes que geram valor. E esse valor, eu estou de bem de dizer que esse valor ele é para o cliente, mas ele também é para o acionista, ele também é para as pessoas que trabalham dentro da empresa, né? Não é um processo fácil de fazer, como eu disse, é a terceira vez que eu passo por aqui. Na primeira vez eu fiz um projeto aqui também que se chama Team Beta, que foi um segmento 100% dedicado para jovens, uma coisa completamente fora da caixa. Estamos falando de 2014, talvez, 2014, 2013. Era um plano, primeiro, que não era vendido, porque não estava dentro da loja, era só para jovens, era só para o MGM, uma abordagem de look and feel, enquanto a Team tinha o Blue Man, o Beta era preto e branco. E ali você já começa a entender que se tem valor, as empresas vão sempre comprar essa abordagem. Então, por exemplo, o Team Beta é uma iniciativa que a gente fez lá em 2014 e ele existe ainda hoje dentro da empresa, porque ele tem um valor, né? De fato, tem um valor que perdura no tempo. As coisas que não têm valor vão ser voos de galinha, né? A gente vai fazer, vai ser bacana, talvez tenha o seu objetivo, mas não vão perdurar no tempo. Então, assim, talvez a gente possa aprofundar um pouco mais, né, Feliz, como é que a gente fala sobre construção de valor através de novas formas de você abordar o cliente. Ô, Cláudio, antes de entrar com profundidade nesse tema de valor, que eu sei que você gosta de falar sobre isso e é super relevante mesmo, porque no final da história, né, se a gente se prende à tecnologia, a gente pode cair numa armadilha, né? Porque a tecnologia, ela muda, ela é commodity, ela hoje o que o Gemini faz, amanhã não faz. Eu tenho falado que eu e meu irmão, quando a gente era pequeno, lá em Araguari, a gente era caçador de vagalume. A gente saía à noite para caçar vagalume, aí você vem atrás de um, ele vem piscando, piscando, aí de repente você chega perto dele, ele apaga e aparece outro um pouquinho mais distante, você vai atrás do outro e no final da noite você não caçou nenhum, porque você não teve foco, né? E é muito que eu tenho visto, a gente às vezes, e aí conectando no seu tema de valor, esquecendo um pouco do para que eu estou usando isso e muito focado no que eu estou usando, né? Ah, estou usando Gemini. Ah, aqui na empresa a gente usa OpenAI, usa Claude, usa. Tá, mas para quê? Resolvendo que problema e para quê? Como é que é esse olhar estratégico dentro da companhia para o valor? Né? Lógico, conectando com tecnologia para resolver isso. Mas como é que é hoje isso dentro da TIM? Assim? Como é que vocês param para olhar? Porque, ao mesmo tempo, esse novo mercado ele exige certa agilidade. Seja para experimentação, para teste. Não dá para também falar, vamos demorar 2 anos aqui para fazer uma análise completa de qual tecnologia usar. Depois de 2 anos já mudou. Inclusive, o que era valor 2 anos atrás não é valor hoje. Né? Então, como é que é esse processo de juntar tecnologia, negócio, valor e trazendo agilidade? Pronto, não é um bom ponto, né? Como uma empresa desse tamanho tem várias formas, né? Então, certamente a área de marketing tem a sua forma, a área de vendas tem a dela, mas eu acho que todas passam por uma visão, primeiro, de construção de números, de fato, né? Então, antes da gente, de fato, gastar qualquer tipo de esforço, uma empresa do tamanho dessa e outras que eu já passei como consultoria, sempre vão olhar, podemos chamar de um business plan, do que a gente chamar algum nível de grandeza de quanto que eu tenho de oportunidade na mesa, né? Talvez não seja a melhor forma, porque você pode matar ideias muito iniciais que talvez não se paguem, mas é a vida como ela é. Deixa eu contar um pouco como é que a gente está fazendo aqui isso do ponto de vista de AI, tá? Então, mesmo antes daqui, a gente já tinha um framework para tentar endereçar esse negócio, né? Eu gosto muito de framework porque ele ajuda, sabe o que ele faz, Feliz? Ele antecipa gastos desnecessários de tempo. Então, assim, já pensei como é que eu vou fazer esse negócio, agora eu vou fazer, né? Então, existe um framework
que eu já tinha fora e hoje todo o meu time ele conhece e roda muito bem, que você sempre começa pelo business build, né? Antes de qualquer coisa, você precisa construir a perspectiva de negócio. E não tem muito mistério, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer um novo processo de atendimento ao cliente via WhatsApp, a primeira coisa que precisa entender é como é que funciona esse negócio hoje. Aí no detalhe, né? Dado que eu entendi como é que funciona, aí eu posso olhar para uma tecnologia específica, no meu caso, tecnologias de AI, e repensar esse negócio. Pô, mas como é que esse negócio poderia ser? E aí eu vou lá e desenho o user case to be. Isso é pouco, né? Eu preciso transformar isso em alguma visão de benefício. Então a gente cria um size of price, ou seja, qual é o size of price desse novo user case que eu estou desenhando. Aí a gente já começa a conectar Lé com Cré, né? Olha, eu faço de um jeito, eu posso fazer de uma outra forma, e se eu fizer dessa outra forma, parece que eu tenho uma oportunidade que é desse tamanho. Dado isso daqui, aí eu começo a entrar num pedaço de blueprint. Eu vou desenhar o blueprint. Só depois que está todo mundo de bem com isso, aí eu passo para a fase 2, que é o tech build. E aí eu vou fazer toda a parte de tecnologia. Construir o que foi desenhado, construir o que foi pensado. Uma vez que isso está feito, eu faço a execução, né, ainda num nível controlado. Aí eu vou para a terceira etapa desse framework, que se chama Value Validation. Eu vou olhar para o que eu desenhei lá no Business Build, eu vou olhar para o que eu construí e vou ver o que aconteceu. Putz, o que aconteceu aqui? Aquele desenho de valor aconteceu, ele atendeu às premissas, as coisas funcionaram. Se não funcionou é da vida, né? A gente vai lá e volta de novo. Se funcionou, aí você tem duas coisas para fazer, né? Uma empresa desse tamanho você precisa mostrar, né? E aí você vai mostrar de uma maneira estruturada, porque você passou pelos percursos, né? E aí você vai ganhar escala. E aí entra uma coisa interessante em telecom, tá? Telecom é um business de escala, né? A gente está falando sempre de milhares, milhões de pessoas. Quando você vai escalar uma solução dessa, você precisa estar muito de bem. De que o desenho que você fez, de que a construção que você fez está num bom caminho, né? Tudo bem que isso possa mudar quando você escalar, esse não é o ponto. O ponto é, cara, o que a gente pensou que a gente construiu de fato tem algum valor agregado nessa história? E se não tiver, também está tudo bem. Vamos voltar e vamos reconstruir. Então, esse framework ele acontece em 100% dos casos aqui dentro da minha área. Absolutamente 100%. Ele acontece de uma maneira tão enraizada que em alguns momentos a gente faz o desenho do novo user case, faz o desenho do size of price e para. Porque não faz sentido. Nem vamos para a parte de tech build porque não faz sentido. Ou isso não gera necessidade de redesenhar de novo. E quando a gente fala de size of price, vocês estão falando de um business case super detalhado? Não estamos falando desse negócio. Estamos falando de uma ordem de grandeza, de quanto esse negócio pode trazer de benefício, de quanto esse negócio vai trazer de custo, porque senão também o negócio não vai parar de pé. E aí, entendeu, Gustavo? Você começa a ter uma abordagem de conectar um pensamento dentro de uma estruturação, dentro de uma validação, que se tudo dá certo, você tem um caminho para escalar. Empresas do tamanho da TIM, elas precisam de um framework, estou dizendo que é esse, mas um framework que faça esse papel, né? Cara, excelente. Assim, meu caderninho aqui sempre sai cheio de anotação, né, Gus? Você sabe disso. Mas só recapitulando aqui, e aí para nossa audiência que está nos ouvindo, o que o Claudio falou aqui tem coisas muito interessantes. Primeira, framework para evitar desperdício de tempo. Então, assim, freestyle em alguns momentos faz sentido? Faz, mas ter uma metodologia acaba ajudando, né, a ter melhores resultados. E uma coisa, Claudio, que você falou aqui que acho que, né, muita gente negligencia é métrica de sucesso. Eu já vi muito teste ser enterrado como fracasso, porque, primeiro, não testou direito, e depois porque, ao final, você não sabe se aquilo ali funfou ou não. Então, acho que, né, o que você está trazendo é que essa construção de valor, né, que é o que a gente falou aqui no início, ela precisa começar desde o dia zero, porque senão não faz sentido a gente testar uma outra iniciativa. E aí acredito que a tecnologia ela vai vir como um facilitador para transformar aquela ideia em alguma coisa que você possa encostar. E aí não necessariamente não estou falando de IA, às vezes é uma tecnologia padrão mesmo.
mas que resolve um problema real muito conectado, como você falou, que é entregar algum benefício para o usuário, enfim, alguma coisa que faça sentido. Mas aí, Cláudio, assim, eu queria muito explorar a parte mesmo prática, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, resolver problema, valor, a gente tem dois tipos de clientes, da porta para dentro, os funcionários com automação, melhorias, redução de fricção, etc. E da porta para fora a gente tem os clientes, que é quem paga a conta também e no final do dia acaba sendo, acredito eu, a maior parte do foco. O que vocês têm visto, né, de coisas revolucionárias ou não necessariamente, porque quando a gente fala, né, desse contato com o cliente, é muito mais uma evolução ou uma revolução? Né, e como é que a AI entra para poder melhorar essa experiência que acredito eu, né, tem ainda um lado mais pejorativo de, né, ser mais difícil, de ter mais entraves, né, e eu acho que a tecnologia ela vem para poder ajudar nesse sentido. Conta para a gente, para a audiência que deve estar super curiosa, casos práticos de uso. Pronto, vamos fazer assim. Vamos viajar um pouco, Feliz? Bora. Vamos viajar pelo mundo, tá? Vamos falar de telco. Vamos lá. Se você olhar hoje o landscape de telco relacionado a IA, ele está num momento de provar valor. Tá? Vamos pegar um caso. Já chego no caso aqui do Brasil, tá? Mas vamos olhar para os Estados Unidos, vamos olhar para a T-Mobile. A T-Mobile tem uma parceria gigante com a OpenAI. A Accenture também está lá dentro, dizem de algumas centenas de milhões de dólares, em que eles estão construindo soluções de speech analytics, já entro mais nesse assunto, eles estão construindo soluções de assistentes ao cliente, tudo isso com um único objetivo, né? Melhorar a experiência e entregar um benefício de resultado de negócio. Né? Se a gente agora viajar e for para a Europa, né? A Vodafone também tem uma solução há muitos anos, né? Acho que há cerca de 5 anos, que chegou num ponto ótimo chamado SuperTob. O SuperTob está lá na Vodafone em acho que 4 ou 5 países, uma capacidade de entender dor do cliente, intenção dele e achar uma solução e entregar a resolução para ele. Deixa eu parar nesses dois aqui, a gente vai falar sobre duas coisas em comum. Né? O primeiro é a capacidade de investimento, né? Porque hoje AI não é um negócio barato. Né? Você precisa ter uma capacidade de fato de investimento para esse negócio acontecer. Mas do outro lado, você precisa ter um user case muito claro. Né? Então, esses dois user cases que eu contei para vocês, eles têm um único objetivo, atender melhor o cliente. Na medida que eu atendo melhor o cliente, eu tenho dois efeitos. Né? Um efeito é um efeito de custo associado, porque eu vou ter uma estrutura de custo de servir esse cliente menor. E aí aqui a gente está falando de EBITDA. Né? Na medida que você entrega uma solução que entrega um custo de servir menor, e para a nossa audiência aqui entender, né? Hoje o EBITDA é um dos KPIs mais importantes para qualquer empresa no mundo, né? Principalmente as empresas muito grandes. Né? Ele é o grande indicador hoje que todo mercado olha. Então, esse é o primeiro efeito. Agora existe um segundo efeito, que é o cliente ter uma qualidade melhor. Né? E aí eu vou voltar para o Brasil, vou aterrissar e vou contar algumas coisas. Eu, infelizmente, não posso abrir detalhes do que a gente está fazendo aqui, mas eu posso abrir algumas coisas que inclusive a gente já tem falado. Hoje a gente tem uma solução, é um agente de contas. Esse cara faz, né? Hoje, se você ligar para uma operadora que não tem uma solução como essa, né, vai atender o operador, vai falar, putz, a minha conta está diferente da conta passada. Ele tem que abrir o PDF dessa conta, ele tem que pegar o PDF da conta passada, entender dentro daquelas linhas o que é a diferença que esse cliente está falando, abrir a calculadora, fazer uma conta, entender a diferença e explicar isso para você. Isso dentro de um contexto que tem uma estrutura, que ele precisa atender isso dentro de um tempo, né, estabelecido, porque é um business que a gente tem junto com o parceiro. Né? E a gente já pode imaginar que isso traz um custo de servir maior e você acaba que pressiona a qualidade. Né? Isso é claríssimo em qualquer lugar que a gente está falando. Hoje, dentro da TIM, a gente tem uma solução que faz isso de forma automática. Hoje tem uma parcela dos nossos clientes que encontra isso dentro do próprio aplicativo. Então, de forma automática, tem um agente que já explica para ele o que aconteceu de diferente na conta dele. E eu tenho a mesma solução hoje com os operadores. Então, quando um cliente liga, fala que está com uma diferença na conta,
O operador simplesmente chama esse agente pergunta para ele qual o número do telefone do cliente, ele informa e o agente faz toda a análise da conta. Entende a diferença entre uma conta e outra, mostra a diferença, entende quando essa diferença aconteceu na conta, por que aconteceu, qual é o motivo disso. E aí eu acabo tendo dois efeitos aqui, que são os mesmos efeitos que eu falei anteriormente, né? Eu vou ter um atendimento com um tempo a menor, e a gente mede esse negócio, a gente está falando na casa de uns 20 a 18% de tempo a menor desse negócio. E aí eu tenho um custo de servir menor. É o primeiro ponto. Lembra da história do EBITDA? Né? Então, o custo de servir ajuda a gente a ter um EBITDA melhor em algum momento. Né? E eu tenho o segundo tempo, né? Segundo benefício dessa história toda, que é o meu operador vai prestar um serviço melhor para o cliente, né? Ele vai usar aquele tempo que ele teve que fazer tudo aquilo, já pega a fatura, PDF, abre, tenta achar, e ele vai explicar isso de uma maneira com muito mais propriedade, né? Então, veja só que tanto o caso da T-Mobile, quanto o caso da Vodafone, quanto esse caso que eu estou contando o nosso da TIM, todos têm uma coisa em comum, né? Um caso de uso muito claro e um benefício muito claro, seja para a operadora, seja para o cliente, né? Eu não falei de EA até agora. Olha que coisa interessante. Não é sobre EA, certo? É sobre como é que você utiliza esse negócio e transforma isso em resultado para o cliente e para a empresa, né? Ô, Cláudio, e tem pontos interessantes aí, né, do que você está trazendo. Eu fiz um curso lá na Universidade do Alibaba e ele tinha um gráfico bem interessante dizendo o seguinte: a gente vem de uma era de performance, processos que ele chama de estratégia clara. Você consegue enxergar o que você precisa fazer de input e qual o output, porque você tem case. Então você fala assim, poxa, cara, como é que eu melhoro tempo de resposta em tal coisa? Pô, quem fez isso no mundo? Ah, tal empresa fez, sei que. Ah, então se eu melhorar aqui, o output ali vai ser o resultado aqui no meu EBIT. Meu custo de servir vai ser melhor, menor e tal. E a gente está indo para uma era agora, que é uma era da complexidade. E o que ele traz, e é o que a gente está vivendo, né, com a IA, eu não sei direito qual o input, eu não sei direito qual o output. E aí é uma era de experimentação. Porque se eu não sei, eu vou ter que testar hipóteses. Né? Então, por exemplo, nesse caso, claro, era um processo já definido em que você melhorou um input e já tendo alguma previsão de qual poderia ser o output. Agora, quando a gente vai para negócios de desconstrução e fazer de novo, vamos pegar isso aqui, e é muito o que você falou, assim, a oportunidade que existe agora em vários negócios tradicionais não é de melhorar processos, mas é de refazer processos. Tem um amigo meu que estava nos Estados Unidos, Tesla, e quebrou o vidro do Tesla. Ele entrou no app, quebrou meu vidro, bateu uma pedra, né, trincou o vidro todo. O app falou, tira uma foto com a sua mão na frente. Tirou a foto. Ele fala, só um minuto, vou fazer uma análise. Vai custar X dólares, eu já vi que seu seguro paga. Posso autorizar? Aí ele, sim. Beleza, traz em tal concessionária da Tesla e para na vaga 43. Ele chegou lá, parou na vaga, diz ele que quando estacionou na vaga, o app ficou todo em modo manutenção. Falou, seu carro agora está em modo manutenção, pode ir embora. E ele no Uber, voltando para casa, já estava recebendo os avisos de estamos trocando o vidro do seu carro, estamos fazendo isso. No meio do caminho, ele falou, pode vir buscar seu carro, ele está na vaga 23. Então, o que a Tesla faz, e que eu acho que o Elon Musk faz isso muito bem, ele chama de regra dos primeiros princípios, é uma lógica de desconstrução, né, daquilo que sempre existiu e, através de tecnologias, tentar entender como que ou eu pulo etapas, que é tipo, cara, por que tem uma pessoa que vai fazer o orçamento? Pula essa etapa, não precisa mais, que é o que você falou ali. Pô, isso aqui eu posso automatizar. E segunda coisa
tem coisas que antes não eram viáveis de serem feitas. Agora com tecnologia. Então, por exemplo, o próprio foguete da SpaceX, ele viabilizou lançamento de data center no espaço, que nunca foi viável. Então, não dava para você pensar em algo, porque não existia a tecnologia base para fazer aquilo acontecer. E aí que eu queria explorar esse mundo dentro das grandes empresas, porque eu acho que é aí que existe mais dificuldade, em cima do desconhecido. Em cima do conhecido, como você já trouxe, as grandes empresas elas são boas em fazer isso, né? De tempos em tempos elas melhoram processos, tem que ter mais eficiência, são as metas anuais, com certeza tem isso. Pô, você tem que fazer isso aqui com menos, você tem que, né, performar melhor e tal. Agora, eu queria saber dos 10 vezes, quando a gente é forçado aqui a não só pensar numa melhoria contínua que acontece, mas pensar num modelo mais disruptivo. Por exemplo, algumas telcos integrando a Starlink. E aí, pô, daqui a pouco, qualquer lugar você não vai depender mais de uma antena da Telecom, porque você vai poder usar a antena da Starlink num navio, num avião, no meio da fazenda em Goiás. Então, é um jeito diferente, né? A gente está indo para uma lógica diferente de entrega de valor. E aí que eu queria entender, e aí você não precisa nem especificar isso dentro da TIM, mas eu queria entender a sua cabeça, e até com a sua vivência em outros lugares, de como isso vai ser viável dentro de uma empresa, já que, na maioria eu estou no board de algumas empresas muito grandes. A maioria das ideias que chegam, as pessoas são cobradas por ter um business plan de 5 anos, por ter qual que vai ser o ROI disso, por ter não sei o quê, mas lembrando que muitas vezes essas ideias são inputs não claros e outputs indefinidos, porque não tem caso, não tem muita história, a gente vai ter que aprender. Como é que cara? Como é que você vê isso nesse ambiente que a gente está vivendo, que é um ambiente que permite fazer esse tipo de coisa, né? Agora, possivelmente 10 anos atrás não dava para ser tão assim, porque tudo era muito caro, né? Hoje você consegue até lançar aplicações muito mais rápido. Estive no Boticário outro dia, a gente até falou com ele aqui, né, Feliz, com o VP do Boticário. Bom, os caras são máquina de lançar coisas, experimentação, teste rápido. Como é que é esse ambiente agora de incerteza? E ao mesmo tempo de ter que fazer coisas 10 vezes mais rápido, mais barato, mais valor. Tá bom. Deixa eu tentar conectar com duas abordagens aqui. Eu posso contar um exemplo nosso aqui. Então, a TIM ela é conhecida no mercado por uma empresa que mais não tem medo de tentar, né? E arriscar. Isso é uma característica dessa empresa, né? E eu tenho exemplos práticos. Eu já trabalhei aqui, trabalhei em outras operadoras. Então, a gente já fez coisas aqui que em outros operadores se leva 3, 4 vezes o tempo. O ponto, talvez, Gustavo, não seja só sobre tecnologia, seja sobre cultura. Eu acho que é muito mais associado à cultura do que a capacidade da tecnologia, do que a capacidade de você ter uma pessoa que tem uma mente brilhante ali, até porque se você tem essa mente brilhante, a cultura não é disso, ela vai ser engolida pela cultura. Então, eu acho que nada disso vai acontecer se você não tem um ambiente que te proporciona fazer esse negócio. Então, para mim, o alicerce disso é sobre cultura. Como é que eu vejo esse negócio acontecer? Eu vou fazer um parênteses. Você sabe que eu gosto de livro. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que chama Marketing Lateral. Esse eu acho que você não me roubou, mas posso mandar para você. Esse não. Esse não. É um livro super bacana que ele pega técnicas de pensamento lateral e marketing junta numa abordagem só e começa a te dar técnicas de como é que você consegue buscar novas abordagens ou abordagens completamente diferentes, né? Vale a pena dar uma olhada. Chama marketing lateral. Agora, eu acho que se a gente tem um ambiente cultural que te proporciona fazer esse negócio, talvez a gente esteja vivendo um momento único, né? Por quê? E isso é entrada para um outro assunto que eu queria conversar com vocês. A tecnologia permite a gente achar
oportunidades que antigamente não conseguia achar. Antigamente você tinha que esbarrar em alguma oportunidade e a partir daí você vai. Hoje você minimamente tiver uma capacidade estrutural para buscar oportunidades que te dão caminhos para isso, você vai conseguir fazer. Né? Vou tentar conectar com o que a gente tem aqui dentro. Então, hoje eu tenho, lembra que eu te falei que a T-Mobile tem uma tecnologia de Speech Analytics, né? Uma solução de AI que pega as ligações do cliente, transcreve e diz do que é essa ligação. Né? O Feliz ligou para falar sobre conta. Coloca o sentimento do Feliz e pode me trazer qualquer coisa. Né? O ponto é que antigamente, para eu entender isso, eu tinha que fazer uma pesquisa com o Feliz. Né? Hoje não preciso. Ele já me ligou. E eu não preciso... Você estudou isso, Gustavo. Né? Qual é o volume da amostra que é estatisticamente relevante? Você também precisa fazer isso. Porque eu posso fazer isso com 100%. Todo mundo. Então, eu não tenho mais a questão de será que eu estou dentro de um universo que faz sentido? Não, eu tenho todo mundo. E eu consigo ter todo o universo, em cima de todo o universo eu consigo buscar oportunidades, dicas, cheirar para ver se tem alguma coisa ali que me deu alguma ideia. Isso a gente tem aqui dentro. De 2 em 2 horas eu tenho... Pensa que a gente tem mais de 50 milhões, quase 60 milhões de clientes. Pensa que eu pego isso tudo e transformo numa única pessoa. Né? Um único Feliz. Tá ali parado. E de 2 em 2 horas eu consigo saber o que o Feliz está achando sobre mim. Talvez esse seja uma explicação, Gustavo, de se você tem uma cultura que te proporciona isso, se você tem tecnologias que proporcionam isso também, você precisa agora dar liberdade para que as pessoas busquem essas oportunidades. Tá? E eu vou puxar um outro assunto aqui, associado a isso. Eu acredito, e a gente já conversou um pouco sobre isso, Gustavo, de que aí reside o nosso espaço no futuro. Porque eu tenho absoluta certeza, eu e todo mundo no mundo, de que não existe uma solução melhor do que a AI para replicar padrão. Né? Combinar A com B, C com D, Z com amarelo. Porque é muito bom de fazer isso, porque consegue fazer isso em escala, em velocidade. O ser humano não é para isso. O que vai sobrar para a gente é como é que eu penso diferente, como é que eu conecto coisas que não fazem sentido no passado. E aí eu dou sentido para isso nesse momento. Esse é o nosso lugar. Esse é o lugar onde o ser humano vai ter um lugar importante dentro desse futuro novo. Que não é sobre recombinar padrões, né? É sobre conectar coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a partir desse momento, dessa coisa, você criar algo que tem sentido para um outro ser humano. Acho que é por aí que o processo de disruptar, criar coisas diferentes, empresas do tamanho que uma nossa deveria ir. Né? Ou seja, habilitar cultura, habilitar tecnologia para que isso seja acessível para todo mundo e explicar que o papel que cabe a gente nesse futuro, que está aqui agora, é justamente esse, é não replicar padrão, mas conectar coisas que aparentemente não fazem sentido. Ô Né? Cláudio, e um ponto antes de você entrar aí, Feliz, que eu acho que é relevante com tudo que você está trazendo, são os dados. No final das contas, a tecnologia por si só, sem os dados, se eu chegar e falar, quero montar uma empresa de telecom, não tem dado nenhum, vou pegar dado aberto aí. Outra coisa é a TIM, com isso que você falou, com essa inteligência de dados, conseguindo, a partir dali, pensar, nossa, aqui tem outras oportunidades e eu consigo, pelo menos, testar hipóteses, né? E que muita empresa não faz ainda. Tem muita empresa grande que os dados são desestruturados, que o dado que não dá valor para o dado, enxerga o core do negócio e o dado como algo secundário, né? E a mina tá ali, porque se você tem o dado, eu falo isso sobre, por exemplo, o iFood. Eu consigo hoje, vibe coding aqui, eu consigo fazer o app do iFood em uma semana. Faço um app igualzinho do iFood. O problema é eu não tenho o ecossistema do iFood. Não adianta. Né? Acabou aquele negócio de, pô, você vai copiar a minha ideia, você vai... se você não tiver o ecossistema, os dados, para conseguir fazer isso, o valor está aí. Porque eu construí a tecnologia, eu faço o app do Netflix,
eu faço o app da Amazon, mas eu não tenho o que está por trás, né? Então, isso é o que dá clareza de que o valor não está nessa camada onde muita gente achava que estava. Tanto que a gente está vendo uma destruição de várias empresas de SaaS, de valor do SaaS, porque várias dessas empresas entenderam que o valor era a camada de software como serviço, e não o que eu gero por trás de conhecimento, de inteligência para o cliente. E aí, se você não gera inteligência para o cliente, essa camada na frente, qualquer um faz. Esse é o de menos hoje, né? Qualquer um consegue codar qualquer coisa, mas a inteligência ainda é um diferencial nesse campo, né? E vai ser. Fala, Felizinho. Boa. Lógico. Não, excelente. Acho que essa foi uma das melhores perguntas e respostas aqui do podcast, viu? Acho que vocês dois brilharam. Mas deixa eu pegar aqui um ponto do Gustavo que é importante sobre dado, né? Dado de fato é isso, né? Mas a gente chegou num momento que o dado é tão relevante que ele passa a construir outro dado, né? Vocês já devem conhecer os agentes sintéticos, né? São abordagens sintéticas, mas se a nossa audiência não conhecer, deixa eu tentar explicar aqui, né? Hoje você consegue criar agentes de IA, a gente não fala. Estamos falando de IA. Quem dizer que não falamos de IA, estamos falando agora. Né? E um agente é uma solução de IA, né? E é bom a audiência entender. Um agente ele precisa ser um fazedor de coisas, né? Ele não pode ser só um conversador. Se ele for um conversador, ele é bacana, mas ele talvez seja uma outra coisa. Mas hoje você consegue criar agentes de IA sintéticos. Como é que esse negócio pode mudar e como é que ele pode construir outros dados, Gustavo? Lá antigamente, quando você aprendeu a fazer pesquisa, não é? Um Lamin. Não era meu forte, mas você me ajudou, inclusive, a passar em muitas dessas provas aí. Estatística. Aqui é baixo, aqui é o Felipe, por conta disso. Então, lá atrás, quando a gente fazia pesquisa, a gente pegava aquilo tudo e transformava isso em personas, né? A gente tirava uma foto e ela ficava parada, né? Hoje você consegue construir agentes sintéticos em que você pega esses dados e treina esses agentes a serem essa persona. Aí o que você faz com esse dado? Você pode jogar fora. Que aí você vai construir outros dados, você vai poder conversar com aquela persona sintética que você criou. E esse é o ponto, Gustavo, doido, né? Porque a partir disso você consegue criar outros dados. Né? Dados que inclusive não existiam, né? Você, a partir de uma construção sintética, você consegue gerar outputs que até então não existem. Ô, Cláudio, e diminui o custo do go-to-market, né? Porque a partir daí você pode fazer testes, simulações e cenários em cima desses agentes e não, né, o modelo antigo que é, vou pegar Curitiba e Belo Horizonte, vou fazer teste lá, que é caro. Você pode ir para esse lugar, mas antes você pode fazer. Interface também, né, Guti? Como você falou do Vibe Coding, você faz uma solução em uma semana, você coloca no ar. Isso, e testa, valida. Testa, é isso. Mas esse agente te dá, esses agentes, eles te dão essas personas vivas, né, para você simular, porque a simulação é cara, Cláudio, né? Assim, dentro de uma empresa grande, falar, vamos fazer uma experimentação aqui, cara, um projetinho de experimentação na TIM, você tem que envolver um time, uma regional, uma consultoria para ir lá acompanhar aquilo de perto e tal, custou uma grana. E às vezes você fazer nesse ambiente um pouco mais controlado, onde você pode explorar, inclusive, coisas que são um pouco mais amplas e que às vezes você não poderia fazer fora por causa de marca, compliance, né? Tem coisas que você não consegue experimentar tudo que você quer, porque você tem regulador, você tem outras coisas. Mas ali dentro de um ambiente controlado, você pode enxergar oportunidades que às vezes não daria para ver assim, de maneira tão explícita no começo. Não, e você pensa no potencial desse negócio, né? Você pode disseminar isso para todo mundo. Então, todo mundo pode conversar com aquela persona sintética, mas cada um com o seu ponto de vista. Ou seja, o marketing com um ponto de vista, a venda com outro ponto de vista, né? O cara de atendimento com outro ponto de vista, e cada um seguindo a sua vida. E cada um com, esse é o ponto, né? Cada um com um dado gerado através de uma persona sintética, que é um dado completamente diferente de todo mundo, né? É para aí que eu acho que a gente precisa entender de como é que a gente usa esse negócio, o dado gerando dado e ele gerando inovação, e aí esse negócio vai se retroalimentando, né? Para muito além de simplesmente
Entender o que o cliente está acontecendo é prever o que o cliente está querendo, mesmo sem ele estar do seu lado, né? Feliz tá no mute. Eu te mutei, desculpa. É porque tava dando um Nada. barulhinho do teclado. Vai lá. Claudão, eu acho que você vai concordar comigo que o Brasil deve ser um dos países mais difíceis de oferecer serviço de escala, né, de volume, porque tem várias particularidades. Nós estamos falando de cultura, classe social, poder aquisitivo, estrutura de moradia, enfim, para citar aqui dezenas de características. E assim, eu acredito que o one size fits all, né, as soluções genéricas, elas acabam perdendo valor, porque cada vez mais as pessoas elas querem ter o seu problema resolvido, mas de uma forma rápida e particular. Porque, assim, ninguém quer conversar com o robô, né? Mas todo mundo quer ter o seu problema resolvido, quer ter uma boa experiência. Então a gente entra num dilema de automação versus personalização. E eu acho que a IA vem para isso. Porque antes, como você falou, tecnologias conversacionais são automáticas. Então, de certa forma, corta a barreira, dá agilidade, mas se eu fujo ali do script, já teve atrito. E aí o atrito gera insatisfação. E eu acho que agora com a IA a gente consegue automatizar em escala, com isso que nós estamos falando, só que algo que funciona para mim. A minha dúvida é específica. O Gustavo citou de uma forma brilhante o case da Tesla. Pô, aconteceu com a pessoa naquele lugar, naquele momento, ela foi tratada e resolveu o problema dela para ela. Como que você tem visto isso, primeiro? E como que a TIM, de repente, vê isso? Porque, putz, eu acredito que deve ter centenas, para não falar milhares, de casos específicos de clientes, né, no alcance e no volume que a TIM tem, e que, de repente, você pode usar essa gama e essa base de dados para poder cada vez mais personalizar e melhorar a experiência. Melhorar a experiência, atende melhor, gera mais valor, reduz o custo de atendimento, né, e mexe na última linha lá que é o EBITDA. Conta para a gente essa sua visão e, né, como é que vocês têm feito coisa diferente. Bom, isso conversa bastante com o plano estratégico que a gente tem, né? Eu não vou entrar nele agora, mas eu vou entrar num correlato, né? Na Accenture eu estava trabalhando dentro do setor de educação, né? Educação e AI é um negócio complexo, né? Mas ali a gente tinha entendido que o processo de AI ele ia de fato mudar por completa a maneira como as crianças aprendem, né? Então ali a gente construiu uma visão, né? Imagina se você pudesse ter, Gustavo, que os seus filhos pudessem ter um amigo dele, um buddy, tá? Que estuda junto com ele, né? E aí quando o nosso filho está estudando, ele não sabe sobre álgebra, né? E aí o nosso filho aprende. Esse buddy também não sabe. Ele aprende junto com o seu filho. Imagina se esse buddy pudesse ser o companheiro dele ao longo do percurso da jornada de aprendizado, né? Porque é para além do conteúdo, né? É a forma como as pessoas aprendem. Ou seja, o Feliz pode aprender mais com música, porque ele canta mais ou menos, né? Gustavo pode aprender melhor com vídeos, né? Imagina se esse buddy pudesse entender também que o Gustavo aprende de um jeito, o Feliz do outro, e ele pudesse pegar aquele conteúdo que foi feito para todo mundo, one size fits all, e versionar esse conteúdo para atender o aluno e entregar ele da melhor forma que ele possa aprender. Esse é um conceito que está criado, está construído. Alguns chamam de AI Companion, né? Como é que você cria um companheiro daquela pessoa para aquele assunto específico ou para um assunto mais amplo? Mas para além disso, Felisa, eu acho que esse é um tipo de abordagem que a gente ainda vai ver muita coisa sobre isso, porque ela não é sobre simplesmente fazer uma transação, né, ajustar uma conta do cliente, ela é sobre relacionamento. Ela é sobre como é que eu fico do lado do Gustavo e entendo o Gustavo, como é que eu sei das dores do Gustavo, como é que eu antecipo as dores do Gustavo. Antigamente era muito difícil fazer esse negócio, você tinha que ter quase que uma pessoa dedicada para isso. Hoje não. Hoje você pode fazer isso em escala. Respondendo a tua pergunta sobre escala. Você pode fazer isso em escala. E bem feito. E individual. E com uma abordagem feita que você vai pensar que é seu, né? Tentando te responder, eu vejo que o caminho ele está para soluções como essa, né? Se a gente pegar, por exemplo,
Agora, em Los Angeles, na feira que teve, saíram alguns AI Companions para game. Não sei se vocês viram, né? Projeto Evro, que é um AI Companion de mesa, que é um bonequinho 3D que fica vendo você jogar. Né? Os seus filhos, Gustavo, jogando lá Fortnite, né? Ele fala, você deu o tiro errado. Putz, se você chegasse um pouquinho mais para a esquerda, você ia acertar. Só que como esse negócio extrapola, vocês viram, não sei se viram no vídeo dele, ele... Olha, essa roupa que você está botando não faz sentido. Vamos trocar. Então, eu acho que o caminho é por aí. É como é que a gente vai levar essa tecnologia a fazer com que o 1 para 1, que antigamente era muito difícil de fazer, e que a gente tentou fazer ali meio, putz, mais ou menos, putz, mas não era muito legal. Como é que esse negócio é de verdade? Como é que esse negócio vai ser para mim, vai ser para o Pedro, vai ser para o Gustavo, e não é sobre falar com máquina, não é sobre isso. Se você perguntar para ele, você quer falar com uma máquina? Ele vai falar, claro que não, né? Putz, não. Mas se você entregar uma experiência que para ele é uma experiência boa, que ele entende que é uma máquina, mas é diferente, tá tudo bem. Tá tudo bem. E a gente também não tem que ter um medo, é o seguinte, né? O problema não é a máquina, né? O problema é você ser resolutivo, entregar um valor e entender uma coisa. A AI não veio aqui para fazer aquele processo mais rápido. Não é sobre isso. Porque se fosse sobre isso, a gente arrumava 100 caras para codar aqui e a gente ia fazer sobre isso. Não é sobre isso. A AI é para fazer aquele negócio que a gente não conseguia fazer antes, como isso, né? Antigamente não dava para fazer um companion para 60 milhões de pessoas, esse companion entendesse as 60 milhões de pessoas, sua complexidade, a sua forma de agir, a sua forma de falar. Vamos entender que hoje, se você pegar uma solução, uma Eleven Labs da vida, você consegue criar uma solução que vai falar o carioquês, vai falar o mineirês, né? Em escala. Então, talvez um ponto importante para a nossa audiência é isso. Se você está usando a AI para fazer mais rápido o que você está fazendo, como diz o pessoal lá do podcast, está vendo errado. Não é sobre isso, né? A AI é para ajudar a gente a fazer aquele negócio que a gente não fazia. Eu costumo falar que a AI dá superpoderes, né? A gente precisa saber como é que usa esse negócio, né? Ô, Cláudio, para a gente fechar esse papo, tá massa, tá bem legal. Sabe que esse aqui é um dos podcasts de tecnologia mais ouvidos do Brasil, né? A gente está no top 10 de podcast mais ouvido do país inteiro, esse país nosso gigante. Porque uma das coisas que eu e o Filizola gostamos aqui é de ter gente que abre o kimono aqui e joga real. E para a gente fechar essa conversa, Cláudio, eu queria que você falasse, você tocou um pouquinho, mas isso é um ponto que causa muita ansiedade nas pessoas, que é sobre o futuro disso e o futuro da humanidade. A gente vai vendo cada vez a IA ficando exponencialmente mais inteligente, mais capaz de fazer coisas, como você está trazendo. E assim, a gente que acompanha, é quase impossível, né? Acompanhar tudo que está acontecendo. O Gemini lança um negócio hoje, aí o OpenAI lançou o Codex 5.4 ontem, aí o Claude lança o Claude Opus e o outro vem e aí tal, e é muito rápido, a evolução é muito rápida. E só estamos falando num período curto de tempo. Imagina em 10 anos o que vai ser isso. Tem outras evoluções em paralelo acontecendo e que também vão acelerar agora, que é, por exemplo, a robótica. A robótica está ficando barata. O Elon Musk tem uma meta de colocar 10 milhões de robôs da Tesla. Está parando de fazer carro para fabricar robô. E a ideia dele é ter robô nas casas, nos trabalhos, na cafeteria, na loja. E aí a pergunta que eu te faço, e aí eu peço sempre pro convidado tirar o chapéu da empresa, você não está aqui em nome da TIM, né? Nesse momento aqui, eu quero que você fale a sua visão desse futuro. É um futuro de reinvenção humana e a gente... Porque muita gente fala, na Revolução Industrial também teve, os seres humanos se reinventaram, mas eu acho que pela primeira vez na história nós vamos ter
bichos, esses robôs com inteligência artificial, mais inteligentes que a gente. Até então não era, a máquina precisava do humano ainda. Onde o ser humano vai se encaixar nessa história? O que você acha que vai ser nosso futuro? Vai ser igual o Exterminador do Futuro? Ou vai ser um futuro melhorzinho? Bom ponto. Tem um outro livro, esse eu roubei de você também, esse você não sabe, né? The Singularity is Near, né? Esse é um livro bacana, se a audiência quiser ver, ele fala de como é que o ser humano conecta a tecnologia para transcender os limites da biologia dele, inclusive cognitivo, né? É um caminho, né? Se eu acredito ou não, acho que é um outro ponto, né? Mas vale a pena a audiência dar uma olhada nesse negócio, que é um clássico, né? Eu realmente acredito que nosso papel é o papel de conectar coisas em que não fazem sentido, né? O processo eu vou chamar de inovação, voltando para o tempo que eu falei que não ia chamar no início, mas de inovação mais do ponto de vista de inspiração. E aí eu acho que as artes têm um pouco disso, né? A arte é o elemento em que você pega alguma coisa que tem um sentido e você consegue mudar o contexto e trazer ela de uma forma que gera um outro significado para uma pessoa, né? Isso é o que a arte faz, né? Na essência, né? Como é que ela pega uma piada, algumas palavras e ela cria um sentido engraçado para alguém? Como é que você pega uma música, que são 7 notas, né? Talvez, e com as variáveis, e isso vai ao infinito, né? Eu acho que esse é um lugar que tem muito para ensinar para onde o futuro da humanidade vai. É mais por aí, porque o caminho de você criar variações sobre a mesma coisa, esse caminho a tecnologia ele vai fazer, porque ele faz muito melhor do que a gente, mais rápido, né? O caminho que vai sobrar para a gente é o caminho de como é que a gente pega a nossa capacidade cognitiva de tocar o ser humano, sensibilizar o ser humano, de criar coisas de ser humano para ser humano. E aí tem um ponto interessante, se vocês estão acompanhando sobre isso, né? Tem muita gente fazendo coisas com tecnologia e tem algumas marcas já se apropriando do contrário. Não sei se você viu isso, Gustavo. Eu não lembro qual marca, não sei se foi Louis Vuitton, falando assim, uma peça de publicidade feita por humanos. Porque nesse futuro, o humano vai ser o premium. Esse talvez seja o ponto. Como que a gente vai se tornar premium? Diz que a gente vai ver filme, ô Cláudio, e aí lá na bilheteria o robô vai te perguntar, mas você quer ver um filme orgânico ou você quer ver um filme natural? Qual que é orgânico? Não, é feito por gente mesmo. E o outro é feito por IA, né? Vai ter isso, exato. E tá tudo bem, né? Então eu realmente acredito que o nosso lugar é como é que a gente vai pegar essa capacidade mais lúdica e trazer ela para uma realidade que talvez da onde a gente consegue enxergar, né? Que essas tecnologias ainda não vão conseguir chegar. Acho que é por aí. Felizinho, papo top, hein? Genial. Excelente. Caderninho aqui tá lotado, cabeça explodindo. Claudão é uma enciclopédia, né? E é muito legal ver não só a teoria, mas como a gente falou aqui, cases práticos. Então, o Cláudio tem feito um excelente trabalho também e se preparou, né, para essa conversa aqui. Ele estuda, isso é um estudioso e está colocando há muito tempo esse estudo em prática. Cláudio, obrigado pelo carinho aqui, por estar conosco. A nossa audiência, ela é uma audiência de pessoas que têm curiosidade, que querem aprender. Eu recebo mensagem de gente empresário grande lá do Triângulo Mineiro, tava no carro ouvindo, cara, adorei tal podcast. O pessoal lá de Vitória, do Grupo Águia Branca, sempre me manda mensagem. O pessoal do Nordeste também, de Recife. Então, assim, o Brasil inteiro está nos ouvindo porque a gente traz pessoas de qualidade para falar coisas reais aqui, vida real. A gente não está aqui só no blá 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 da rede social ou do PowerPoint. A gente está falando de problemas e soluções do dia a dia. E a ideia aqui, gente, é compartilhar isso para que você possa pegar algum insight que o Cláudio trouxe aqui, mesmo que ele esteja num ambiente ali de uma grande empresa. Por exemplo, o insight que eu tirei aqui, Feliz, você que escreve muito, é o do framework. Porque mesmo em períodos de possibilidade de experimentação rápida e barata, o framework é importante. Porque aí você completou muito bem. Se você não criar um método para testar,
o que é dar certo e o que é dar errado. Lancei um negócio, e aí? O que era? Qual que era o objetivo? Para que você lançou? Qual o problema que você resolvia? Você está resolvendo esse problema? Então, o que o Cláudio trouxe é esse método, e o que você trouxe muitas vezes a gente acha que o negócio deu certo ou deu errado, baseado em premissas que não foram alinhadas antes. Inclusive dentro de empresa, muita gente fala, poxa, como é que eu consigo fazer teste numa empresa grande e comprovar isso aqui? Você tem que criar as premissas certas. O que é? Porque às vezes não é receita a premissa, às vezes é aprendizado. A gente testou para aprender, porque a gente não conhecia essa tecnologia. Que beleza. Agora a gente conhece a tecnologia, agora vamos fazer outras coisas. Ou não, a gente testou para ter usuários, ou a gente testou para reduzir fricção. E aí vem para fechar aqui, o Cláudio, eu gosto muito da cabeça do Elon Musk, é um cara muito doido, mas ele traz uns conceitos bem legais, que é assim, se você der para o seu filho 3 meses para ele arrumar o quarto, ele vai demorar 3 meses para arrumar o quarto. Agora, se você falar que ele tem 10 minutos, ele vai arrumar em 10 minutos. Então, isso é a mesma coisa, né? Se a gente colocar metas audaciosas com a possibilidade da tecnologia suportar isso, agora sim é possível. Ao invés de falar, não, vamos melhorar 0,5% aqui na redução desse atrito, por que não melhorar 10 vezes a redução desse negócio? Porque aí você vai fazer as pessoas pensarem diferente, remontarem o processo, falar, não, do jeito que está não funciona. Não vai dar para a gente fazer isso mais rápido ou melhor ou de um jeito diferente. Então vamos mudar, usar tecnologias novas, construir um processo novo. Eu acho que esse, para mim, foi o grande aprendizado aqui. E se você gostou desse conteúdo, passe para frente, compartilhe, não seja amarrão de ideias, porque eu e o Cláudio e o Filizola aqui, nós sempre compartilhamos ideias uns com os outros. Eu lá na faculdade com o Cláudio, a gente todos os dias se encontrava, né, Cláudio, para falar de livro, contar coisas. Montamos uma empresa de consultoria lá na faculdade, e eu e o Filizola, por 10 anos, compartilhamos também conhecimento diariamente. E eu sugiro que vocês façam isso também, porque a melhor maneira de aprender é compartilhando, ensinando também para outras pessoas. Obrigado, viu, Feliz? E obrigado, meu amigo Cláudio. Obrigado, pessoal. Bom estar com vocês, sempre bom. Precisar, só chamar. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Claudão. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima.